Vai. Olá, boa noite. É uma grande alegria começar mais um Minuto FATEC, São Caetano do Sul. E hoje, não diferente dos nossos outros Minutos FATEC, nós trouxemos um professor nosso, o professor Leandro Ramos da Silva, e ele vai conversar conosco a respeito do papel dos sistemas de informação nessa transformação digital que o setor público vem passando. É um assunto muito interessante, é um nicho de mercado para muitos. E o professor Leandro, ele está terminando o doutorado dele em engenharia de produção, ele é mestre nessa área de tecnologia, especialista na área de informação também, graduado na área de tecnologia, ele tem várias certificações, uma grande experiência no mercado de trabalho, atuou em grandes indústrias da área da informação no país, e hoje atua dentro do setor público. Ele dá uma contribuição fantástica, tanto para o setor público onde ele atua, quanto aqui para a FATEC São Caetano do Sul, porque ele agrega experiência de mercado, ele agrega conhecimento acadêmico, ele agrega vivência e, principalmente, ele agrega o amor em lecionar. Eu gostaria de chamar o professor Leandro para que ele começasse a conversar um pouco conosco a respeito dessa questão da modificação, dessa alteração de cenário que o setor público vai passar nessa transformação digital. Boa noite, professor Leandro, é um prazer ter conosco. Boa noite, professora Adriane. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o espaço, né, que gentilmente cede para a gente poder comentar um pouquinho, né, dessa jornada que a gente vem passando. Com muita gratidão que a gente está aqui hoje para poder compartilhar isso, né? A São Caetano tem se tornado referência em várias áreas, em vários segmentos, e aí a liderança da professora Adriane, do grupo da coordenação, de toda a equipe da unidade é essencial para isso. Então, professora, novamente eu reforço e agradeço aí por todo o trabalho que vem sendo feito junto à unidade e o espaço que vem sendo dado para a gente trabalhar. Obrigada. Bom, agora eu vou deixá-lo já para a sua apresentação. Eu vou saindo. Legal, professora. Obrigado, viu? Boa noite. Até logo. Boa noite. Eu volto daqui a pouquinho para trazer algumas perguntas que essa turma linda que está nos assistindo tem um grande público aqui. Muito obrigada por estarem participando aqui conosco. Por favor, deixem as perguntas de vocês no chat. Assim terminar a palestra do professor Leandro, eu vou levar para ele as perguntas para que ele possa responder e a gente faça um bate-papo bem animado aqui. Boa palestra, professor Leandro. Obrigado, professora. Obrigado também a todos que estão aqui assistindo a gente, por terem reservado um tempinho aqui para ouvir, né, um pouco do trabalho que vimos desenvolvendo, né, e hoje é bem um bate-papo mesmo, conversar um pouco aqui com todos sobre qual que é a perspectiva, né, dos sistemas de informação nesse papel de transformação digital. Então, a gente tem uma demanda muito intensa, né, dos serviços públicos em termos de informação, uma carência muito grande, e algo que desperta um interesse, né, pelo aspecto social que isso se figura, né, para todos nós, né, de alguma maneira a gente se relaciona com o governo de N formas, né, às vezes como contribuinte, às vezes como tomador de serviço, né, às vezes como uma interface, né, para poder desenvolver algum negócio, alguma metodologia. Então, assim, a relação, né, os pontos de contato com o governo são múltiplos, né, e muito se pergunta, né, uma questão bastante profunda, né, que se faz sobre o que acontece nesses bastidores do serviço público, né, por que as coisas funcionam como funcionam, né, o que é possível, o que não é possível se fazer, né. Existe, às vezes, uma falsa impressão de que, puxa, nada está sendo feito, nada acontece, né? É um sentimento, às vezes, um pouco angustiante. Então, a ideia de trazer essa temática, primeiro, dar um pouco de divulgação para aquilo que a gente faz em termos de pesquisa e projeto, né? E também tem esse aspecto social de criar esse entendimento comum, né? Entre o que, de fato, está sendo feito e as dificuldades, né? Ou seja, encarar com seriedade também as dificuldades que existem, sim, nesse tipo de articulação. Tá? Então, como a professora já colocou, né, a gente tem aqui a premissa, né, de trabalhar o papel do sistema de informação dentro desse processo de transformação digital, né. Então, a ideia é que esse processo de transformação digital afeta não só o setor público, ele afeta a sociedade como um todo e vários segmentos da economia, né. A transformação digital em si, ela pode ser, assim, entendida como esse aspecto da tecnologia
que se embaraçam, se entrelaçam, né, junto com o comportamento social e com a interpretação que as pessoas dão e usos que as pessoas dão à tecnologia, de forma que você tem uma certa dificuldade até de entender qual o limite da tecnologia e onde entra o papel das pessoas dentro desse processo, né. Algo que pouco se discute, né, nesse processo de transformação digital é a questão de como esse sistema de informação, né, então, ou seja, essa estrutura de troca de informações no setor público acontece por baixo, para poder suportar esse formato, né, de troca de informações, de intercâmbio, de conhecimento em si. Tá? Então, a ideia é de trazer, mostrar mesmo o papel do sistema de informação e esse arcabouço tecnológico, esse entendimento, né, essa construção social, e é esse caminho que eu quero que a gente percorra aqui durante essa noite de hoje, né. Olha, essa agenda que eu trago para discussão, ela é baseada, assim, é um horizonte temporal, é lógico que quando a gente plota aqui um horizonte temporal como esse, a gente precisa entender que as coisas não são estanques, né, ou seja, não estamos dizendo que uma característica marcante, por exemplo, dos anos 2000, não tem existido em nenhum momento dos anos 90, né, por exemplo, ou que em 2010, 2015 ou até 2020, a gente ainda não esteja vivenciando algo que estaria superado ali na década de 80 ou 90. Tá? Então, essa dimensão é bastante importante para a gente entender, de fato, o que acontece, né, no setor público em termos de transformação digital e serviço público. Mas, para ter esse entendimento comum, vamos pensar o seguinte, né, que, assim, nos idos da década de 70, foi quando a gente começou a ter a tecnologia da informação aí se embreando nos mundos do ambiente de negócio, isso também acabou vindo para o setor público e acabou gerando um tipo de pressão no sentido de orientar uma reforma do serviço público, né? Então, um serviço que implicava ali algum tipo de automação, algo que até então não era talvez o usual, né? Então, a gente põe como referência essa década de 70, né? Década de 80 e 90, a referência que a gente traz é um processo de reinvenção do governo, onde a gente costuma ter uma demanda e uma procura pela questão de eficácia e eficiência do serviço público, né? Principalmente a eficiência, ou seja, né, por que eu preciso, né, imprimir ou preencher uma porção de formulários em papel, né, ou por que eu preciso ir até a localidade para poder entregar alguma coisa, ou por que eu preciso demorar meses para poder obter o resultado de um serviço público, né? Então, o marco desse processo é a década de 80 e 90. Quando eu trago esses cenários, a gente está olhando para o cenário global, né? E mais adiante a gente vai discutir que, claro, obviamente, o que acontece aqui no Brasil, né, pode ter, se tem as variações, assim como tem em outros países, tá? Tem as variações por conta das especificidades que a gente vive aqui, né? Então, essa ideia de performance do governo, né, se a gente traz para a realidade brasileira, ela é uma pauta ainda hoje, né? A gente consegue pensar uma porção de processos do governo que, sim, a gente precisa ainda de ter uma melhor eficiência, precisa de conseguir entregar, né, serviços com uma qualidade melhor para a sociedade, tá? Mas a gente põe como marco, né, essa sociedade da informação, né, e a ideia de ter um governo mais performático nos anos 80 e 90, né? Claro, com os anos 2000 a gente traz o quê? Internet, né, a explosão da internet, né? E aí esse processo chamado e-government, ou governo eletrônico, né, em franca expansão, ou seja, você começa a ter os serviços digitais, né, do governo também disponíveis na internet, taxados nessa época, né? Particularmente, esse aqui foi um momento que eu vivi com bastante propriedade no setor público, né? Então, a criação dos primeiros sítios de internet, não só sites de internet, né? Mas principalmente os sistemas, né? Internet, né? Você disponibilizar serviços para o cidadão, ainda assim, uma coisa bastante tímida, né? Bastante inicial, bastante primária, mas já começou aí nessa época, né? E aí, passados ali os idos dos anos 2000, 2003, 2004, 2005, começou a ter efetivamente os primeiros sistemas para a internet, e aí esse processo de governo eletrônico em franca expansão, e a gente vivencia isso até hoje, né? Todos os serviços estão digitalizados? Não, a gente sabe que não. Existe esse movimento, né? E essa demanda social de sim, de que esses serviços estejam digitalizados, e a gente, claro, como cidadão, a gente se sente incomodado ainda de ter que seguir alguns processos, né? Ou demandar alguns processos ainda utilizando papel, né? E a gente precisa entender, né, o que está por trás e por que isso não acontece até hoje. Quando a gente pensa em 2010, aí a gente começa a falar efetivamente da transformação digital. Aí esse processo de transformação digital, onde a gente não está pensando só em oferecer o mesmo serviço que a gente já oferecia, só que no ambiente eletrônico, né? Então, como o pessoal muito brinca, aqui eu não vou citar exemplo negativo, né, de nenhuma proposta, né, não é essa a ideia, né? Mas o pessoal brinca muitas vezes, puxa vida, né? Conseguiram reproduzir exatamente a mesma burocracia que existia na formalidade no ambiente digital,
né? Então, eu simulei os mesmos problemas que eu tinha no ambiente físico, eu simulei no ambiente digital, né? A única melhoria é que agora eu faço no meu celular, no meu computador, mas eu continuo com as mesmas dificuldades. Já dentro do processo de transformação digital, a gente começa a pensar na melhoria do serviço público amparado pela tecnologia da informação. Então, não basta eu ter os sistemas, né, e a tecnologia incorporada nos serviços públicos, mas eles efetivamente precisam transformar a forma como as pessoas fazem algumas coisas, né? Então, se eu preciso, de repente, submeter uma documentação, um processo a uma unidade do governo, seja ela qual for, né? E depois preciso pegar dessa unidade A, levar para a unidade B, pegar da B, levar para C, para D e para E, né? Puxa vida, não existe uma forma de fazer isso por meio da transformação digital, que a gente consiga integrar todos esses entes e fazer uma única vez, né? Então, a premissa de faça uma única vez, que a gente vê diversos planos de governo adotando, né, como alguma coisa que acaba se tornando um padrão, né? Então, ou seja, eu não preciso fornecer várias vezes, né, a mesma informação, né? Então, basta eu fornecer uma única vez, e isso, de alguma maneira, acontece dentro da administração pública, dentro do serviço público. Quando a gente fala de transformação digital no serviço público, é desse contexto que a gente está colocando, né? Então, as ferramentas automatizadas, as ferramentas de informação, né? Não apenas automatizando aquilo que a gente conhece como processos de governo, processos administrativos, que é onde muito se gasta de esforço, né, no serviço público, mas aí sim, transformados, porque estão amparados por um ambiente de transformação, um ambiente que suporta, né, a transformação digital por meio da tecnologia e de pessoas, né? A gente vai discutir bastante isso, né? O processo de transformação digital não é algo que acontece simplesmente com a tecnologia, né? Precisa, né, necessariamente, o agente principal da transformação digital são as pessoas, né? E aí, pensando em 2020, aquelas buzzwords que a gente acaba ouvindo, não são apenas, né, essas palavras da moda, que todo mundo, mas efetivamente, a ideia de que você comece a utilizar algumas tecnologias emergentes, aí, em especial, no caso do serviço público, a questão de analytics, para você ter dados mais precisos da população, dados preditivos, dados voltados para análise, efetivamente, né, tanto do indivíduo quanto do ecossistema dentro das cidades, dos estados e do próprio país, né, da república, né. Então, esse é o contexto que a gente, é o panorama, né, que a gente traça quando a gente pensa no mundo, né, e no que tem sido feito em termos de sistemas de informação, tecnologia e transformação digital, né. Agora, né, em pensando no nosso caso específico, aí tem variações, né? Então, onde será que a gente está, né? Então, onde estamos nós aqui, né? Em termos de serviços públicos que são oferecidos pelo governo, quais são as dificuldades que a gente enfrenta, as necessidades que a gente tem. Então, é isso que a gente quer observar agora, né, situando essa agenda dentro da nossa realidade. Tudo bem, gente? Eu quero contextualizar o seguinte, né, a ideia de você ter uma perspectiva de um valor público, né, então, ou seja, quando eu penso no serviço público de qualidade, né, eu tenho a perspectiva de valor do ponto de vista de quem? Do cidadão, não do ponto de vista do gestor público, né. O gestor público, ele sim é o responsável por articular essas estruturas internas. Então, o que eu chamo ali de capacidade operacional, né, essa capacidade operacional que existe por trás do valor público é justamente como que os gestores públicos e também o corpo técnico, o corpo de profissionais, enfim, toda essa estrutura, né, da gestão pública funciona, né, para poder construir serviços, mas não apenas construir serviços, né, que automatizem, como eu falei, né, ou que digitalizem apenas, né, mas que efetivamente consigam trazer valor para a sociedade, né, que a pessoa consiga sentir que, puxa vida, né, agora sim eu tenho um serviço de qualidade, eu percebo um salto de qualidade, uma melhoria de qualidade, né. Muito do que a gente tem observado foi impulsionado pelo processo que a gente tem enfrentado agora, da pandemia, Covid-19, né, então, claro, não é algo que se faz assim do dia para a noite, então não significa que nada vinha sendo feito por conta da pandemia, o mundo se transformou, não é esse o cenário, as coisas vinham sendo feitas num passo, e com esse processo, né, com a pressão que é colocada, impulsiona-se, né, para que a gente acelere esse processo de transformação e digitalização. Tá? Então, esse é um pano de fundo bastante importante para a gente, porque abriu mais esse debate, ele abre mais esse debate. Então, iniciativas que a gente consegue visualizar, né, nos canais de comunicação, então, documentos que antes precisavam ser portados impressos, agora você consegue portar por um meio digital, né, ou você consegue apresentar a versão digital no lugar do documento físico, ou você consegue iniciar um processo totalmente digitalizado e finalizar ele digitalizado, né. Então, algumas coisas, sim, foram impulsionadas por esse processo, né? E a ideia dessa discussão é justamente
trazer isso daí, dar uma amplitude maior, uma visibilidade maior para essa discussão, porque esse é o tipo de discussão que precisa, né, da participação social. Não é uma discussão que é feita unicamente, ou não deve ser uma discussão a ser feita unicamente no âmbito, né, das muralhas que se criam do serviço dentro do serviço público. Na verdade, são essas barreiras que precisam ser quebradas, e essa discussão precisa ser mais ampla, né, precisa envolver a sociedade como um todo, tá? Objetivamente, tá? Esse estudo aqui, ele é de 2019, tem uma análise, né, comparativa de 4, 5 anos, 2015 a 2019, mas ele mostra também a questão, justamente como eu venho colocando para vocês, da eficiência aqui em termos econômicos, né? Então, o que se espera em termos de investimento, né, em serviços de maneira geral, tá? Então, pegando o nosso caso específico, né, de São Paulo, né, o que a gente vê é uma retração do processo de investimento, né? Isso é um reflexo global, né? Não cabe a nós aqui discutir todo esse processo de gestão econômica, né? Na verdade, a gente acaba observando tudo isso e acompanhando, né? Mas é uma realidade que a gente tem que ficar atento, porque impacta diretamente naquilo que a gente faz na hora de prover os serviços públicos. Se eu vou ter menos recursos para investimento, eu vou ter que ser capaz de conseguir fazer mais, né, pelo menos o mesmo, né, ou de preferência mais, usando menos recursos. E essa é a tendência, né, isso aqui, eu até nem trouxe, né, alguma coisa 2020, que é um ano muito atípico, né, a gente conseguiria observar aqui uma discrepância ainda maior, né, então vamos ali dentro dos padrões que a gente já conhecia até 2019, a gente já observava esse processo de retração em termos de investimento. Tudo bem? E aí, no caso da nossa realidade, aqui eu trouxe esses dois aspectos, né? O da esquerda, né? Eu coloco ali o que tem se estudado, o que tem se trabalhado em termos de serviços, né, do governo, informação do governo e âmbito mundial. Do lado direito, né, o que eu coloco ali? Uma perspectiva também de artigos de primeira linha, tá, gente? Tanto os estudos que estão na primeira coluna como na segunda coluna são referências, tá? Agora, do lado que está à direita, né, o que eu trago ali é o tipo de pesquisa voltada para países em desenvolvimento. Tá? Por que eu trago isso daqui para a discussão? Né? Porque quando a gente começa a pensar, né, em os países que estão economicamente mais desenvolvidos ou economicamente mais estáveis, né, a gente começa a pensar nos fluxos de informação, na relação entre governo e, né, governados e governantes, né, se é que a gente pode usar esse termo, né, e a política de informação e as relações com a tecnologia e democracia. Né? Quando a gente começa a pensar em países em desenvolvimento, a gente começa a se preocupar no seguinte: como que a tecnologia consegue ajudar o desenvolvimento de uma sociedade, né? Então, como que se relaciona, como se compõe essa relação entre sociedade, tecnologia e governo para a melhoria das condições de vida, né? Claro, não estamos discutindo aqui forma de governo, né? Então não é essa a ideia, mas justamente mostrar as preocupações são diferentes, né? Então, preocupações que a gente tem aqui, preocupações principalmente, primeiramente voltadas para a questão do desenvolvimento social, né, para a questão da melhoria de vida, né, de condições muito complicadas, né, que a gente vivencia por aqui. E como que a tecnologia ou sistemas de informação pode contribuir para isso, tá? Então, no fundo, quando a gente fala em valor, a gente tem que sempre pensar isso, né? São múltiplas perspectivas envolvidas dentro da gestão pública, né? Mas a principal preocupação, né, ela é direcionada para a questão do desenvolvimento social, né? Então, dentro de uma análise que a gente fez, tá, assim, esse gráfico é apenas ilustrativo, tá, pessoal? É um mapa de clusterização de palavras. Então, são análises que a gente fez sobre uma porção de estudos, né, em termos de governo e informação, sistemas de informação, né? E o que eu quero destacar para vocês desse quadro aqui é o seguinte, né? Dentro daquele cenário dos países mais desenvolvidos, ou seja, né, o Jordan, referência da área, que considera N perspectivas, o que a gente tem ali de mais marcante, claro, tecnologia e informação, mas transparência, prestação de contas, né, serviços, aceitação desses serviços. Quando a gente vai para os países em desenvolvimento, a gente começa a pensar o quê? Né, o impacto do crescimento, no desenvolvimento econômico, tá? Então, isso não é apenas uma impressão, claro, né, a gente sente isso no nosso dia a dia, mas além de sentir, a gente consegue mostrar isso, né, fazendo uma análise de tudo que vem sendo estudado, tudo que vem sendo feito, né, em países voltados para a questão do desenvolvimento econômico, em países que já estão nesse status, né, de países ou economias ou sociedades já no estágio mais desenvolvido. Tudo bem?
Tá? Então, voltando aqui para a nossa agenda, eu destaco aqui essa questão dos anos 70. Eu tinha comentado lá atrás que, no fundo, a gente não tem na prática essa segmentação tão absoluta. E o que eu vou aqui discutir com vocês é justamente o seguinte: a gente ainda busca hoje, né, em 2020, ainda procurar uma reforma do serviço público, né? Então, ainda reinventar, remodelar esse serviço público, ainda trazer a tecnologia da informação do serviço público. Quando a gente pensa no Brasil, gente, essa é uma questão bastante sensível, né? Nem é o foco, né, primário da nossa agenda de pesquisa, mas é alguma coisa que afeta com certeza diretamente, né? A gente é circunscrito aqui falando na minha área de atuação, né? Então, atuamos na região metropolitana de São Paulo, né? É uma região bastante favorecida em termos de desenvolvimento socioeconômico, tem suas dificuldades, sim, mas se a gente pensa no Brasil e a sua diversidade, né, a tecnologia da informação não chegou ainda, né, para toda a sociedade. Na verdade, está longe de ter chegado ainda para toda a sociedade. Então, a gente ainda tem essa demanda de reinventar o serviço público, né, de simplesmente trazer a tecnologia da informação. Discutíamos num evento acadêmico, científico, né, há pouco tempo atrás, justamente essa diferença de perspectivas, e tinham ali pessoas, né, envolvidas nessa área, em diferentes áreas do Brasil, e trazendo casos, né, onde eu vou trazer para vocês um exemplo mais adiante de digitalização e transformação digital, dentro dessa região metropolitana, né, e o colega falou assim, mas isso aqui, que lá a gente não tem nem computador, né, então, não há o que se falar, né, de transformação digital, onde se quer a digital, né, onde não há nada de tecnologia para se trabalhar, né, isso não significa que esses contextos têm que ser desprezados, muito pelo contrário, talvez seja aí onde a atenção precisa ser voltada, né. Então, olhando para esse cenário, né, de trazer a tecnologia da informação para dentro do ambiente do setor público, né, eu gosto de trabalhar essa perspectiva da informação e do conhecimento, né. Então, se a gente pensar, né, nesse processo de gestão da informação, gestão do conhecimento, sistemas de informação, a gente tem, né, ainda, né, um número muito pequeno, né, de estudos, de projetos, de demandas realizadas em âmbito nacional. Né? Não significa que não existam, elas existem, mas ainda é muito pequeno, proporcionalmente comparando, por exemplo, com a iniciativa privada. Né? E se a gente pensar no Estado, no governo, enquanto um demandante, enquanto alguém que cria serviços, consome serviços na escala em que consome, é desproporcional, né, o que a gente consegue observar. Tudo bem? Então, dentro desse cenário de gestão de conhecimento, quando a gente pega especificamente o Brasil, a gente está olhando muito para a questão de performance, organização e estratégia ainda, né? A primeira avaliação, né, do modelo de maturidade, para vocês terem uma noção, né, de gestão do conhecimento, sistemas de informação, que é esse contexto que a gente está trabalhando, né, em nível federal, né, a gente tem um estudo, gente, de 2016, ou seja, eu estava falando, né, de alguma coisa datada na década de 70. É claro que aqui existem algumas nuances, né? Aqui eu não estou falando unicamente da tecnologia da informação, eu também estou falando da troca de conhecimento, da informação talvez já estruturada, mas é importante a gente observar isso, gente. Estamos em 2020, né? Então a gente começa a reportar os estudos em 2016, sendo que ainda em 2015 a gente relata que as práticas ainda de trabalhar o conhecimento no setor público ainda não é o suficiente, ela ainda está aquém do desejado e ainda é restrita a pequenos grupos e a pequenos departamentos. Uma coisa que é bastante importante a gente ressaltar aqui é a questão dos silos, né? Então, aqueles silos de excelência, né? Toda vez que a gente traz uma perspectiva de um processo de inovação, de um modelo de inovação, transformação digital no setor público, muito do que se vê são iniciativas pontuais voltadas para um serviço bastante específico, para uma unidade bastante específica, ou para um grupo ou departamento bastante específico. O grande problema é que isso não resolve o problema social, né? Pensando em desenvolvimento socioeconômico, tá? Então, essa realidade, esse estudo de 2015, mas reproduzindo ainda em 2020, a realidade ainda não é tão diferente assim, né? E aí, o que chama a atenção, né, quando a gente olha para as principais publicações, elas são voltadas para a reforma do setor público, que era o quê? A primeira dimensão que a gente colocou lá na década de 70, né? Então, claro, gente, eu não estou pintando um quadro aqui pessimista, eu vou mostrar que existem iniciativas também nos outros cenários, mas a gente precisa ser realista, né, que a gente brinca, vamos pintar aqui um arco-íris, né, mas a gente precisa ser realista e ter esse entendimento, né, de que a gente ainda está, né, em 2018, falando de muito mais fragilidades, né, e ameaças do que forças e oportunidades, né. Muitas barreiras à inovação, né,
e ainda assim depende muito do tipo de inovação adotada. A gente ainda está falando de reforma do serviço público nessa última década, em um horizonte assim, muito próximo da época que estamos vivendo agora, né? Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha, né, em termos de performance, né, a questão da eficiência, o que muito se falou nos anos 80 e 90, e como que isso se figura também, principalmente aqui dentro do cenário nacional e local, né? Então, essa perspectiva, né, da dicotomia entre livre mercado e regulamentação, muito disso se trata em termos de sistemas de informação. Então, até que ponto vai, né? Até que ponto o governo atua no sentido de gestão, manipulação de dados públicos, né? Até onde eu posso terceirizar, até onde eu não terceirizo, né? Como que isso se relaciona com, por exemplo, com outros temas que já foram muito bem abordados por esse canal que foi criado da FATEC São Caetano, né, que é o Minuto FATEC, já foi tratada aqui também a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E isso é uma discussão bastante forte dentro do setor público. Até onde eu vou com isso, né? Que ponto que eu deixo o mercado atuar livremente, até no sentido da manipulação, do apoio ao executivo, né, ou até que ponto eu devo não simplesmente atuar, como também regular o resto do ambiente do mercado, né. Então, a questão da prestação de contas, a pressão social, no sentido de eu preciso ter, desculpe, acesso a esses dados, eu preciso de transparência, né, eu preciso desse processo de prestação de contas, né. Existem setores mais tradicionais, a segurança, né, e saúde, especificamente, mas a questão do emprego vitalício é alguma coisa que está na pauta, né, de alguma forma, né? Então, como que isso se articula em termos de cultura, né? Então, essa complexidade de relação entre as pessoas no serviço público, esse conhecimento acumulado de 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, 50 anos, não é incomum você ver gestores públicos, né, ou servidores públicos, né, que tem uma vida dedicada ao serviço público, uma vida construída no serviço público, o quanto de conhecimento tem acumulado, né, no indivíduo, né, como que a gente transforma esse setor, né, e qual que é a relação da prestação de contas, desse processo de desregulamentação, né, a concorrência natural, né, que pode existir em alguns setores entre público e privado também, né, e também a questão de falta de competição, né. A ideia de insularidade, assim, né, então o governo enquanto uma ilha, né, independente, uma ilha de excelência ou não, mas enquanto uma ilha, né, enquanto eu estou aqui circunscrito no meu ambiente, né, e eu não preciso olhar em volta, porque eu sou único, eu tenho uma posição única de mercado, né, eu posso trocar de operadora de celular, eu posso trocar de seguradora, eu posso trocar de marca de fabricante de carros, mas, né, salvo raras exceções, você não consegue simplesmente, você não consegue demitir, né, o seu governo, né, dentro do processo democrático existem alguns ritos a serem seguidos, né, mas o governo, ele se coloca, o Estado, né, se coloca numa posição única, né, então, são questões que estão na pauta, né, para discussão, né. De novo, esses tópicos, essas temáticas que eu estou trazendo aqui é justamente para colocar esse pano de fundo do cenário que envolve esses sistemas de informação. E quando a gente pensa em trocar informações dentro do setor público, e a gente às vezes se pergunta, né, por que eu não consigo ter acesso a essa informação? Por que eu não consigo ter acesso a esse dado? Porque eu simplesmente não consigo fazer isso da minha casa, né? Então, essas questões, toda vez que a gente traz para o ambiente da gestão pública, a gente precisa colocar esse pano de fundo para poder discutir, né? Esse processo de transformação, de eficiência, vai esbarrar em todas essas questões. Não estou fazendo juízo de valor, gente, né, do que é positivo ou do que é negativo, do que eu concordo ou do que eu não concordo, até porque a minha posição individual pouco importa para esse cenário, né? O que interessa aqui é a visão social, é a visão do contexto, é a visão do todo, né? Mas é importante sempre a gente trazer este contexto para esses processos de discussão, porque senão fica faltando uma perna na discussão, né? E a gente acaba comparando, né, provedores e entes privados com o serviço público, quando, na verdade, são naturezas distintas e objetivos distintos. Algo que parece óbvio quando a gente coloca dessa maneira, mas que no dia a dia acaba faltando para a gente, né? Então, essa perspectiva de ter eficiência tem um nome, isso é chamado de nova gestão pública. Então, a ideia de ter uma relação de eficiência e produtividade, uma relação custo e eficácia, dá a perspectiva de trazer para o setor público, né, uma ideia, uma mecânica, uma dinâmica de trabalho que é importada do setor privado, né? Então, a ideia de você ter eficiência, produtividade, custo e
e eficácia. Funciona em alguns casos, não funciona em outros. Tudo bem? Né? Então, essa ideia de ter níveis de produtividade no setor público, né? Organizações do setor público mais capazes de lidar com essas pressões orientadas ao mercado, né? E interagindo com o setor privado de modo orientado a resultado, ou, como a gente coloca ali, orientado ao negócio. Tá? Nem tudo é flores, né? Então a gente tem dificuldades associadas a isso. Então, algumas pressões governamentais, a gente, sim, existe um certo paradoxo dentro da gestão pública, né? Algumas ações, às vezes, né, se comportam de maneiras contrárias, né? As pressões, às vezes, vêm de locais distintos, de maneiras opostas, né? Então, lidar com isso daí é uma complexidade que a gente tem que trabalhar quando a gente pensa em eficiência, né? Como que a gente consegue ser 100% eficiente, né, mas desamparando, por exemplo, aqueles que não têm recurso. Então, é importante a gente trazer isso para a discussão. Né? Muito se fala, por exemplo, um comparativo que a gente ouve bastante nesses cenários, né? Mas por que eu não posso fazer isso, né, mediante um pagamento de uma taxa X, né, para poder ter um serviço diferenciado? Gente, isso existe, né, em alguns cenários, dado algumas ressalvas, né, mas a gente tem que entender que o governo, o Estado, a gestão é para todos, né, ela não é direcionada. Então, isso, às vezes, né, gera um certo paradoxo. E para a gente que implementa, né, políticas, né, por meio dos sistemas de informação, simplesmente, às vezes, a gente precisa de uma definição. Ou o caminho A ou o caminho B. Né, ou que seja o primeiro A e depois o B, mas a gente não consegue ao mesmo tempo. Né. Alguns serviços são de natureza intangíveis, né. Então, lidar com a emoção, lidar com vidas, lidar com perspectivas, desejos, vontades, né, nem sempre é algo simples, né. O setor público se caracteriza por ter mais atraso do que o setor privado, isso muito pela forma que a gente contrata no setor público, até para garantir isonomia, impessoalidade, né, mas isso tem as suas implicações, então as coisas sempre têm um porquê, né. Então, essas estruturas, né, como coloca aqui, então mais atrás do setor público, do setor privado, porque essas estruturas, né, formais que geram complexidade do setor público e a sua natureza, que é multifacetada, né, diferentes perspectivas, diferentes visões do que deve ser o governo, de prioridades, né, quais são as prioridades do governo, né, quais devem ser as prioridades do meu bairro, né, da minha rua, né, do prédio onde eu moro, enfim, né, a política passa por tudo isso. A grande resposta é que você não vai ter uma única solução que atende todo mundo, né, one size doesn't fit all, então, assim, você não vai ter um único tamanho que serve para todo mundo, né, não adianta, as receitas prontas não existem, replicar modelos que funcionam de maneira excelente num cenário, trazendo para cá, né, pode ser que não funcione, aliás, se mostraram fracassados em várias das vezes, e mesmo localmente, iniciativas que funcionam, de repente, na região A, né, da metrópole, né, não funcionam, de repente, na região B, porque o perfil social ou a demanda é outra também, né. A questão dos silos, como eu já havia comentado previamente, e a necessidade de integração, né, desfragmentação do serviço público, da administração pública, e a atuação de maneira integrada. Isso é um desafio muito grande, né. E aí, nem também, né, claro, a gente falou muito do aspecto negativo, em como a gente se situa, às vezes, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, mas onde a gente quer chegar é no século XXI, né, na digitalização efetiva dos serviços públicos e na transformação digital, e quem sabe por que não, como algumas várias iniciativas que vem surgindo aí, de você ter esse ambiente, né, inteligente, né, ou as cidades inteligentes, como um todo, né, não pensando apenas em gadgets e dispositivos, mas de cidades que atuam de maneira inteligente em termos de prestação de serviços públicos, né? Então, como que a gente consegue chegar, né? Como que a gente consegue trazer, né, esse ambiente para o século XXI, que pode ser feito, que dá para fazer, e que limitações a gente tem agora, né? Bom, a gente precisa falar, né, de um processo de transformação digital, né? Então, você conseguir trazer as pessoas para o centro do processo, né, de informação, né, tentar entender a perspectiva dos servidores também, né, então, isso daqui vai passar pela visão, né, do cidadão, mas passa também pela visão da administração, de cada servidor que está ali na ponta prestando serviço, né, os serviços mudaram, as pessoas mudaram, a perspectiva, a expectativa do que deve ser um bom serviço do governo mudou, né, a tecnologia, enquanto ferramenta, sim, ela vai permitir mais interação, apesar de não conseguir resolver tudo, né, então esse processo, né, de criar produtos ou criar soluções centradas nas pessoas, né? Então, no fundo, a tecnologia por si só não vai falar sozinha, né? Então a gente precisa colocar as pessoas no centro do processo, né? O processo de criação de serviços públicos, gente, a gente tem muito falado, né? Você ter dentro desse processo de prestação
não só o governo, né, mas também a iniciativa privada, também as universidades, instituições de ensino, isso é um pouco do que a gente está fazendo aqui também, né, e principalmente o cidadão, né. O cidadão não pode ser aquele agente que depois vai receber o serviço público já pronto, que a gente não sabe se atende a ele, né? Então tem que ser colocado dentro do processo de criação desses serviços. Essa é a perspectiva. Isso é o que é entendido hoje como meta, como objetivo, né? E lógico, né? Isso daí precisa ser estruturado de uma maneira sequencial, evidenciada, né? E que considere todo esse contexto, como a gente já vem colocando, tá? Dentro desse cenário, aí sim a gente consegue chegar na questão de você ter efetivamente o valor público, né? E aí esse valor público, né, como essa ferramenta, né, onde a gente consegue entender essa atividade governamental, né, e ter a perspectiva de que tudo bem, a eficiência é bom, a eficiência é importante, a gente precisa, né, que os serviços públicos, né, sejam transformados, sejam mais eficientes, mas a gente precisa também entender, né, que a eficiência não é o objetivo final, porque a gente precisa entregar valor para a sociedade, né? Então, é aí, né, que a gente começa a pensar em transformação de fato. Se eu penso apenas em eficiência, ótimo, eu penso na máquina pública enquanto, né, um ente eficiente, que trabalha bem as suas informações, no sentido, por exemplo, de tratar muito bem a arrecadação, né, de tratar muito bem a auditoria, né, em cima dos processos fiscais, né, mas que ainda peca, de repente, na hora de devolver esse serviço para a sociedade, né. Então, aquilo que a gente sente nas discussões que a gente tem mais informais com colegas, né, na verdade, existe uma preocupação formal, né, sobre isso, né, e que tem que ser uma preocupação que não fique aí também só no ambiente da pesquisa, da universidade, mas que a gestão pública comece a tomar par, né, desse processo e aí começar a aplicar, né, os sistemas, né, e esse processo de gestão da informação orientadas para valor para além da eficiência, tá? Não estamos dizendo aqui que não, puxa vida, né? Não há essa perspectiva de eficiência, não, muito pelo contrário, mas precisamos evoluir para além disso, né? E aí eu coloco algumas perspectivas, né, que a gente pensar objetivamente, né? Essas soluções de governo eletrônico são vistas em termos de mudança das condições sociais, mudam-se ou melhoram-se as condições sociais, né? As pessoas veem isso de maneira imparcial, né? Então é visto como uma atuação imparcial do governo, né? Ou seja, para todos, por todos, né? E não uma iniciativa direcionada, né? O governo possui sucesso em assegurar os relacionamentos corretos na sociedade em termos de eficiência e eficácia, como a gente falou, não está deixado de lado a questão da eficiência, né? E a sociedade avalia de maneira positiva, isso daqui é muito crítico, né? A crise é uma das crises que a gente vivencia hoje, mas a sociedade avaliar de maneira positiva a atuação das agências governamentais, né? Então, o serviço, ou o IGOV, o governo eletrônico, né, atuando de maneira a conseguir trazer todas essas perspectivas, né, para o setor público, né? Pensar em valor público, uma questão, né, perpassa a questão da tecnologia, né, e a ideia, na verdade, é justamente o contrário, né, uma análise preliminar, né, indica que o seguinte, a gente tem uma boa estrutura tecnológica, né, então, ou seja, mesmo as melhores práticas estabelecidas em padrões de tecnologia da informação, em padrões de sistemas de informação, nem sempre elas se convertem, né, em uma vantagem, né, em um valor entregue para as pessoas, em um valor entregue para a sociedade, né. Então, o que acontece, então, nesse meio do caminho? Eu tenho uma boa tecnologia, eu tenho um artefato tecnológico, eu tenho uma boa estrutura, mas não consigo entregar bons serviços públicos, né? Onde é que está a deficiência, né? E a gente destaca aqui uma deficiência justamente nessa construção social dos artefatos, que é o que se clama agora, né? Ou seja, a participação das pessoas, desse ambiente social, né? Então, estamos agora estudando justamente essa relação entre os artefatos técnicos e tecnológicos e a construção desses elementos em termos de entrega de valor, né? Ou seja, é amparado por tecnologia? Sim. É suportada por tecnologia? Tudo bem. Tangencia a tecnologia, com certeza, né? Escala por meio da tecnologia, né? Mas, né, não é a tecnologia o predeterminante, né? E isso a gente consegue argumentar observando que a gente tem, sim, né, ótimas tecnologias na administração pública, né? Pensando aí principalmente onde a gente tem mais recursos disponíveis, né? Em setores, né, ou em economias mais fortes, né? Pensa nas primeiras economias do ambiente nacional, né? A primeira economia, o governo federal, segunda economia, o estado de São Paulo, terceira economia, a cidade de São Paulo, ou seja,
a grande questão aqui não é a falta ou ausência de recursos, seja financeiros ou tecnológicos, mas a forma como isso se estrutura, né? Então, a ideia é a gente começar a observar os sistemas de informação numa perspectiva um pouco mais ampla do que os aspectos técnicos, também pensando nesses mecanismos de suporte e adoção, tá? A tecnologia não vai resolver, gente. A tecnologia, por si só, unicamente, ela não é a resposta, tá? Isso é algo que a gente precisa encarar com seriedade. Senão a gente acaba por sempre se repetir no mesmo erro, né? Exemplos como esse estudo, né? Claro, poderia trazer até estudos aqui que a gente tem, né? Iniciativas também nacionais, mas eu trouxe esse como uma referência, o caso grego, né? Por conta da forma como eles articularam esses vários entes, né? Então, tanto a questão tecnológica, a questão de automação, né? Desse processo de análise e estruturação do conhecimento de maneira informatizada, com o suporte de pessoas, com o apoio de pessoas e funcionando dentro dos serviços públicos, né? Então, é possível ser feito, né? E não há nenhuma tecnologia, né, muito, né, exclusiva, ou muito especial dentro desse cenário, dentro desse contexto, que a gente também não possa reproduzir, né? Então, a gente começa a pensar essa dimensão do valor público, no primeiro momento, como uma visão política que autoriza formalmente o valor a ser entregue para a sociedade por meio de regulação, né, por meio de decretos, políticas, né, ou seja, diretrizes gerais, né, então isso daqui é um desdobramento desse processo democrático que a gente exerce a partir do voto, né, isso chega até os gestores públicos, né, desde os níveis mais abaixo, né, até os gestores públicos de níveis mediano, que compreendem essa entrega de valor para a sociedade e começam a pensar e repensar os tipos de investimentos que devem ser feitos, né? E aí a terceira dimensão de como construir esse valor público é efetivamente aquela perspectiva que eu coloquei de você ter um processo de avaliação. E esse processo de avaliação não deve, em tese, ser um processo unicamente interno, mas um processo que extrapola justamente as fronteiras do que a gente entende como Estado ou governo, né? A gente consegue isso através daquelas capacidades operacionais que eu comentei logo no comecinho desse talk aqui, dessa palavra, né? Então, essa estrutura de capacidades físicas e humanas suportando essa ideia de valor público, e eu vou aqui passar rapidamente, já estamos aí já nos minutinhos finais, né? A ideia é não estender muito além do nosso horário, né? Mas eu vou comentar aqui rapidamente em como se articulam essas capacidades operacionais. A ideia aqui é a estruturação entre tecnologia, pessoas, processos, né? Tudo isso orientado para valor público, né? É uma analogia que a gente consegue enxergar muito bem, né? É o tipo de formato que para o mercado, para o ambiente privado, isso é bastante claro, né? Não significa que as pessoas desconheçam esse tipo de formato dentro da administração pública, mas lidar com aquele contexto, né? Das pressões idiosincráticas, né? De diferentes perspectivas, da antagonia, a gente precisa agora situar todo esse contexto dentro dessa perspectiva de como que eu articulo tecnologia e pessoas na entrega de valor, né? Esse processo de construção social é a teoria da estruturação, né? Então isso aqui existe, já é bastante, né, conhecido em termos teóricos, né? É uma forma de como as pessoas, o valor que as pessoas dão à tecnologia, né? E o processo de construção social dessa tecnologia para a entrega de valor, né? E eu divido aqui basicamente em dois aspectos, são 3 slides, tá, gente? Vou passar rapidamente por isso. Primeiro, né, a gente pensar nos artefatos de tecnologia e seus valores. Esses artefatos têm valor, né? Então, quando eu penso num determinado dispositivo de processamento com capacidade X, né? Ou quando eu penso numa ferramenta A de integração, ou quando eu penso num framework voltado para automação, né? Claro, a tecnologia tem um valor em si, né? Ela foi criada com um objetivo, né? Foi criada com uma meta, uma perspectiva de entregar valor, né? E aí, dentro do setor público, o que a gente precisa ou demanda dessa tecnologia? Que ela atue de forma flexível, justamente para poder prover ou acomodar essas diferentes interpretações que existem dentro do governo. Essa flexibilidade, ela se dá dentro dessas dimensões, tá? Eu acredito que eu não vou ter muito tempo de passar por cada uma delas, né? Mas rapidamente, né? A gente está pensando em alguma coisa que seja escalável, né? Que funcione sem interrupções, de maneira compartilhada, conectada, né? Provendo ou disponibilizando informações sempre que necessário, né? Que a gente consiga recombinar, reestruturar, ou seja, né? Passar sistemas, serviços de um ambiente para outro, né? Aumentar a escalabilidade, né? Ter expansão horizontal, vertical, né? Que a gente consiga ter facilidade na manutenção, facilidade no uso, que a gente esteja, assim, olhando para as principais tendências tecnológicas,
né? Então, não é simplesmente porque o objetivo final do governo, né, não seja ter a primeira tecnologia de ponta, né, não significa que deva fechar os olhos, né, do mercado e atuar como atuou, por exemplo, em outras décadas, né, anteriores, onde você tinha uma reserva de mercado, né, e não tinha nenhum tipo de atualização tecnológica. A gente precisa ficar de olho nisso, né, e entender que tudo isso podem ser bons preditores de você ter uma estratégia nesses serviços de governo, né. Claro, né, toda essa estrutura flexível vai passar por um processo de significação por parte das pessoas, de entendimento, legitimação e de domínio dessas técnicas, né. As gerências, né, os gerentes de médio e alto nível, é justamente quem possui, né, a perspectiva de conseguir manipular essas estruturas da organização, né, técnicas, de profissionais, de ambientes, de ferramentas, para conseguir prover ou direcionar para ter uma legitimação desse processo de entrega de valor, né, trabalhando sempre, considerando que você tem uma equipe competente, você tem uma parceria entre as áreas técnicas e as áreas que trabalham oferecendo serviço para o cidadão lá na ponta, né, que está lá no guichê, que está lá no balcão, atendendo a pessoa, o cidadão que está com a sua demanda, né, e que você tem um clima de serviço que favoreça a esse ambiente de constante adaptação, né, que é a realidade do serviço público. A gente tem cada vez ciclos mais curtos, né, na administração pública, né, então trabalhar com essa nova forma, esse novo formato, né, é uma realidade que traz, né, algum certo conflito, né. Então, eu vinha trabalhando há 30, 40 anos de uma maneira, e de repente, né, eu preciso me adaptar para trabalhar num outro formato, né. Então, como que a gente lida com esse clima, com esse ambiente de serviço dentro das instituições, né? Esse clima de serviço a gente consegue pensar em termos de liderança, né? Em termos de, ou seja, como que os gestores ali, né, de último nível, né, que estão ali, os supervisores da equipe técnica, né? Então, como que eles levam, né, essas equipes para o sucesso, né? Como que essas pessoas que estão atuando na articulação do serviço público conseguem se enxergar dentro do contexto, ou seja, eu compreendo que isso que eu faço tem um reflexo no valor público que vai ser entregue lá na ponta, ou eu tenho tantas camadas entre o que eu faço e que é entregue lá na ponta que eu não tenho visibilidade nenhuma do que eu faço. Eu até esqueço, né, que eu estou entregando valor para a sociedade, né? E aí também aqui entra de novo a questão da avaliação de serviço, né? A gente precisa, ou tem a demanda de aproximar cada vez mais esses vários silos, né, ou na verdade desfazer esses silos, né, e aproximar cada vez mais as pessoas dentro da administração pública, a gente consiga entregar valor para a sociedade, né. Isso, bem articulado, pode se refletir em formar uma coisa como essa daqui. Esse é o case da maior metrópole, né, que a gente tem, que é a cidade de São Paulo, né. Isso daqui funciona, está em operação. Funciona em 100%? Gente, assim como a gente discutia lá atrás, né, a gente tem as ondas, né? Então, tem uma onda da eficiência, tem uma onda da informatização, da sociedade do conhecimento, da transformação digital, né? E aí sim, né, da Smart Cities, efetivamente, né? O fato é, a tecnologia existe, ela está disponível, né? Então, a grande questão é como que eu trago as pessoas para participar, né, dessa estrutura, dessa estruturação tecnológica, em termos de aspectos sociais. Gente, sozinho, né, unicamente, uma única pessoa, não dá. Isso aqui é uma análise, né, dentro do ambiente que é feito, né, isso são informações públicas, a gente consulta, né, analisa, conversa com pessoas, pega as informações disponíveis na internet, ou seja, justamente as ações que são divulgadas pelo governo, o que vem sendo feito, o que vem sendo tratado, para poder criar esse ambiente de entrega de valor, né. Então, quando a gente fala, né, que, puxa vida, às vezes a gente está nos anos 60, às vezes a gente está nos anos 70, nos anos 80, a gente não está dizendo que não exista nada, né, em 2000, não exista nada no século XXI, não é que não existe nada no século XXI, né, não é que a gente não tem nada pensando em Smart Cities, sim, existem iniciativas, né, agora a grande questão é como é que eu escalo isso para a sociedade, né, e não como eu escalo isso em termos tecnológicos, tudo bem? Rapidamente, gente, né, vou passar 5 minutinhos aqui, mas eu quero discutir esse case com vocês, porque não tem como a gente falar, né, de entrega de serviço, né, ou transformação digital no serviço público, sistemas de informação, se a gente não falar do caso da saúde, estando em 2020, né? Então é importante a gente trazer isso, e aqui eu coloco, né, uma perspectiva de alianças, então, ou seja, você começar a trabalhar essa articulação,
né, justamente objetivando eliminar esses silos, eliminar essas barreiras e começar a entender a perspectiva de informação ou de sistemas de informação sem esses muros. Ou seja, como trabalhar alianças na gestão de informação, né? Esse grande volume de informação que a gente tem na área de saúde, sim, essas informações existem, sim, elas estão lá. Crises, como a gente vivenciou até pela mídia, né? Então, o reporte de deficiência de divulgação de informações com relação à pandemia, o atraso na divulgação de informações, né? Algumas dificuldades, às vezes até de ordem técnica, né? Porque, sim, a gente tem um grande volume de informações a disponibilizar, né? Mas a gente também tem aí uma necessidade de ter dados melhores, né? O cenário não é simples, a gente está falando de alguma coisa, né? A gente pensa em 2011, gente, estudo que a gente tinha feito um em 2007, esse aqui tem um desdobramento, um outro estudo em 2011, mais 360 milhões, né, de consultas por ano no Brasil, né? E a gente sabe que a gestão de dados de saúde, né, pode ser um dos preditores da melhoria da qualidade do atendimento médico, né? Entre vários outros aspectos, né, principalmente o médico, né, né, não se faz, né, não se faz saúde sem a equipe médica, né, sem a equipe principal, né, e a equipe de suporte, toda a equipe de enfermagem, a equipe de atenção básica, atenção à saúde como um todo, né, isso primeiro, lógico, né, mas também é sabido que, enquanto gestores da informação, enquanto sistema de informação, a gente pode subsidiar esses profissionais no processo de ajudar esse processo de atendimento, melhoria do atendimento médico. Tá? Esse é o problema que se vivencia, esse é o case, né? Então, a realidade hoje é a falta de informações, necessidade de compartilhar diagnósticos. Então, quantas vezes eu não refaço o meu exame? Quem já teve a necessidade, né, de ser atendido pelo sistema, né? Tem um sistema único de saúde, mas já teve a necessidade de ir até uma UBS, né, ou ser atendido em alguma unidade de saúde, da administração pública, né, talvez você se deparou com essa necessidade de ter acesso a informações, ter acesso a exames que já foram realizados, né, ou ter a sincronia entre a realização dos exames e das consultas, né, ou seja, uma porção de questões, aí todas elas relativas ao trato da informação e à gestão da informação, né, então como que a gente fala em transformar a vida das pessoas, em transformação digital, se a informação muitas vezes não está nem chegando, né, ao profissional, à pessoa, ao cidadão, né? Então, ainda é uma necessidade, em 2020, a gente trabalhar a questão de compartilhar diagnóstico e facilitar acesso à informação. Há mais de 2 décadas, a gente tem isso reportado, não só na literatura, como também na prática, aqui no Brasil, né? Então, as principais instituições de saúde, né, em âmbito nacional, não só as principais, mas diversas, né, já tem isso funcionando, né, há mais de 2 décadas, né, aliás, não funciona mais de 2 décadas, mas aproximadamente, né, aí já há quase 2 décadas já em operação, né, ali pelos idos também, de 2005, né, a gente pensando aí em compartilhamento, né, de dados, você ter essa informação disponível para tomada de decisão. Quando a gente vai para a administração pública, a gente não consegue observar o mesmo cenário, né. Então, o que a gente ainda tem? Né, em termos de adoção, o que eu coloco aqui, sigla, gente, o PEP é o prontuário eletrônico do paciente, o RES é o registro eletrônico de saúde, né? Então, o que a gente ainda observa? A disponibilidade de informação no sistema de saúde ainda é largamente discutida na literatura e é observada na prática, tá? É discutida na literatura justamente porque também é observada na prática, tudo bem, gente? Aqui a coisa anda bem em paralelo, tá? Teoria e prática, né? Então, a necessidade de melhores dados, não focada apenas nos aspectos de coleta de dados, você ter, olha, de novo, gente, não é a tecnologia como a única resposta, né? Ela por si só não vai resolver, mas um ambiente, uma cultura corporativa orientada para o compartilhamento de dados, atenção e conflito já existente hoje, na atualidade, entre os gerentes de sistemas de informação, né, médicos, os profissionais responsáveis pela atenção à saúde. Gente, isso daqui, né, não é necessariamente tecnologia, estou falando de pessoas aqui, né? Tecnologia, tudo bem, né? Existe também o aspecto técnico, mas veja, de novo, a questão que a gente fala, conseguir trabalhar a articulação entre esses vários entes, né? E aí, o primeiro aspecto é a adoção, o segundo aspecto, as alianças, né? Então, essas informações de saúde fora dos muros, como eu tinha colocado lá atrás, né? Então, de alguma maneira, né, desfazendo esses muros, ou atravessando esses muros, ou chegando até o outro lado, né, interagindo com os outros lados. Então, essas informações que estão disponíveis de fora dos limites da instituição, né, esses sistemas que atuem de maneira integradas, e aí não só falando de integração tecnológica, estamos falando também
de integração entre pessoas, entre profissionais de saúde, né? Ou seja, um profissional não ter, de repente, a restrição de um outro profissional acessar um diagnóstico que ele realizou, ou de acessar um histórico que ele descreveu, né? Ou uma análise, uma anamnese, enfim, né? Isso ainda é cultural, e isso aí precisa se criar esse entendimento de que a tecnologia vai precisar discutir esses aspectos, tá? Em termos tecnológicos, a gente vai passar, sim, por um cenário de alto nível de padronização, mas a gente tem, já em termos tecnológicos também, algumas saídas já disponíveis e assim, entendidas como bons padrões de interoperabilidade e de integração, tá? Então, de novo, a técnica aqui ainda não é ela a restrição, né? Fechando, né, então, em termos de, se a gente pensar em sistemas de informação, ou na gestão da informação da saúde como um todo no setor público, né, variação do nível de registro, necessidade de integração das informações e a demanda de ter acesso online aos dados dos pacientes. O próprio paciente acessa os seus dados. Você já se perguntou, né, se você consegue ter acesso aos seus dados de saúde? Existem algumas iniciativas aí, Brasil afora, né? Eu trouxe algumas, mais para poder pontuar, e aqui, gente, independente de qual é a questão, né, então isso é uma análise técnico-científica, né, então trouxe alguns exemplos aqui de diferentes metrópoles, né, iniciativas de âmbito local, de âmbito estadual, municipal, federal, né, a gente tem algumas iniciativas em andamento, né, a grande questão é essa, a gente tem algum tempo, algumas iniciativas em andamento, e a gente precisa direcionar para unificar tudo isso. Bom, gente, um prazer, né, tá aqui com vocês essa noite de hoje, né, deixo aqui meu e-mail para contato, ele fica disponível, né, atuo bastante aí nessa área de governo eletrônico e tenho também um interesse bastante forte na área de serious games, que é até onde eu atuo aqui na FATEC de São Caetano, na área de jogos digitais, né. Obrigado novamente, professora Adriane, pelo espaço, foi muito bom estar aqui hoje. Nossa, professor Leandro, muito obrigada pela apresentação, foi, eu diria que elucidadora para quem é um gestor público. Eu teria uma série de umas 50, 60 perguntas para fazer aqui, mas se eu fizer isso, nós vamos até a meia-noite na nossa live. Então, eu vou pegar as perguntas que o pessoal fez no chat, mais as minhas, e vou te mandar. Tá ótimo. É extremamente rico. Eu agradeço. Muito, adorei, Leandro. Eu responder a todas as perguntas que eu receber, tá? Se o pessoal quiser deixar os e-mails aí, tudo, eu posso pôr algum canal, provavelmente eu divulgo ali no LinkedIn, alguma coisa assim, mas prometo, acho legal essa interação, a gente precisa, né, começar a trazer isso para uma discussão mais aberta. Né? Eu vou te colocar o pessoal não colocou, não é muito pergunta, mas foram algumas opiniões, opinião de quem sente na pele o problema. Por exemplo, tem uma pessoa que colocou aqui agradecendo, foi uma palestra clara, super explicativa, te dando os parabéns. E falando dessa questão da saúde, é verdade, em cada médico que eu vou, tenho que contar todo o histórico, deveria ser urgentemente unificado. É interessante quando a gente vê que aquele ponto comentado na apresentação, alguém dá um grito e diz, olha, é verdade, incomoda muito. Eu acho que passou da hora da gente pensar mais nas pessoas, daquilo que vai trazer um benefício maior para toda a população. Acho fantástico esse teu trabalho, Leandro. Parabéns. Obrigado, professora. Realmente é algo que sensibiliza muito a gente, né? A gente é bastante complicado, né? A gente observar algumas coisas que acontecem, né? E não ter a sensibilidade de se posicionar no lugar do outro, ter empatia pelo que acontece pelo outro, né? A gente tem ótimas pessoas na administração pública, na gestão pública, tem pessoas profissionais excelentes. Por sorte, eu tenho o prazer de trabalhar com ótimas pessoas, né? Mas ainda é uma jornada muito grande, né, a se percorrer, para que a gente não tenha mais tantas dificuldades, que a gente já sabe que existem formas de se resolver, né? Então, aqueles centavos que a gente consegue contribuir, né, no sentido de trazer um pouco mais para a discussão, de chamar a atenção para isso, né, e na expectativa e na ciência de que, assim como nós, né, que estamos aqui, que separamos esse tempinho para poder olhar para essa questão, para poder refletir sobre as dificuldades, isso de alguma maneira também vá sensibilizando a outros, vá gerando também essa demanda social de, olha, a gente precisa, né,
ter um serviço mais eficiente. Leandro, eu enxergo que tanto essa discussão quanto a apresentação, perguntas, etc., isso está dentro daquilo que as pessoas que se comprometeram com o serviço público podem fazer. Eu acho que você faz isso com maestria. Eu gostaria muito de parabenizar novamente por isso, que eu acho que ser um servidor público vai além da tua seriedade, da tua dedicação, e você querer melhorar aquele trabalho que você faz, se você puder dar uma contribuição que vai melhorar em termos de eficiência, em termos de eficácia, o serviço público. E quem está dentro do serviço público tem que arregaçar as mangas e fazer isso. Precisa lutar por algo melhor. Esse lutar por algo melhor não é... Quando você fala, vou fazer uma transformação digital no serviço público, perfeito. Isso vai te ajudar muito no teu trabalho, com certeza. Mas isso vai ajudar toda a população, que são os beneficiários e os mantenedores do serviço público. Eles são o início e o fim. Então, é uma maneira de satisfazer a necessidade do nosso usuário, do nosso cliente, se nós formos falar em termos corporativos. Fantástico. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada por mais esse Minuto FATEC. Agradeço novamente, obrigado pelas palavras, né? Realmente é um prazer fazer parte desse time da FATEC de São Caetano. Muito obrigado mesmo, professora. Eu que agradeço, Leandro. Ter um colega da tua competência, do teu quilate, não é todo dia. Muito obrigada. Pessoal que está nos assistindo, obrigada. Tenha uma boa noite e até o nosso próximo Minuto FATEC. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.